informação? Creio que a maioria vai responder que sim. Sabemos que o acesso à informação atualmente se dá mais efetivamente por alguns meios, como TV, sites da internet, posts de rede social e aplicativos de celular. E sabemos também que boa parte da população brasileira tem esse acesso bastante limitado. Há 10 anos atrás, não tínhamos aplicativo de celular. Há 20, não tínhamos redes sociais. Há 30, internet e computador era coisa de rico. Há 40, muitos nem TV tinham. A democratização ao acesso à informação é relativamente nova, porém ainda insuficiente. Infelizmente, mesmo com a melhora no acesso à informação, muita gente não sabe o que fazer com ela. Como interpretamos as notícias que recebemos e como elas nos afetam no nosso dia a dia? Muita coisa mudou nos meios de comunicação. Eu não preciso mais ir a uma banca de jornal para saber as notícias do dia. Basta eu entrar no site desse jornal e fazer a leitura. O que talvez não tenha mudado é a forma como lidamos com essas informações. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essas notícias, o que elas representam e como lidamos com elas no nosso meio social. As notícias nos dão um alerta sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo. O problema é que para muita gente os acontecimentos não mudam sua vida imediatamente. Então, para que se preocupar? Vai que de repente muda alguma coisa e nada de grave aconteça. Eu não vou perder tempo com isso. Ou então, mas foi só um caso isolado. Ou isso não tem nada a ver comigo. Mas sabemos que não é bem assim que funciona. Para começar então, vamos analisar essas notícias. Somos o país que mais acredita e difunde fake news no mundo. Somos o país que mais mata negros e o que mais mata gays e lésbicas. Somos o país que mais mata transexuais no mundo. E, coincidentemente, somos o país que mais consome pornografia transexual no mundo. O Brasil é o país que mais mata com armas de fogo. E tem a força policial que mais mata. E também a que mais morre. É um dos líderes mundiais em casos de estupro, violência contra a mulher e feminicídio. E também somos líderes em casos de corrupção. Fica então uma questão. Como chegamos a esse ponto? Que espécie de líder mundial o Brasil se tornou? Temos pelo menos 3 situações gravíssimas acontecendo. 1. Fake news. O que faz com que o brasileiro, diferente do resto do mundo, aceite e acredite tanto em notícias falsas. 2. Extermínio de pessoas. Como pode ser normal ser um país líder no descaso com a vida humana. 3. Corrupção. Reclamar dela, mas não fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. Infelizmente, vivemos em tempos estranhos. Nunca a informação esteve ao alcance de tantos, e talvez nunca antes houvesse tanta gente desinformada. Com a Constituição Federal de 1988, o acesso à educação se tornou obrigatório, e os governos tiveram que criar estratégias para atender a toda a população, e não somente aquela parcela socioeconomicamente privilegiada como era antes. Houve também a implementação de programas governamentais de livros didáticos. E aquela cultura social de que a criança tinha que ir para a escola apenas para aprender a ler, escrever e fazer contas, felizmente estava caindo por terra. A garantia legal ao direito de estudar ajudou, mas ainda estamos longe do ideal. Mesmo com essa ampliação do acesso à informação, foi fácil perceber que muitas pessoas aprenderam a ler as notícias, mas talvez ainda não fossem capazes de interpretá-las com a mesma eficiência. E não sabendo interpretá-las, não se deram conta que muita coisa ruim foi acontecendo, e crescendo, a cada dia,
bem diante dos nossos olhos e que transformou o país num caos para boa parte da população. Aí você se pergunta, mas como o Brasil se tornou o primeiro do mundo em tanta coisa ruim? Essa liderança tem uma explicação histórica. Vamos ver cada caso separadamente. Notícia 1. Fake news. As pessoas se acostumaram com os textos prontos, curtos, dinâmicos, aquela informação rápida. Mesmo que recebessem notícias distorcidas, com falhas em seu texto ou mentirosas, no meio de tantas informações recebidas todos os dias, elas eram acatadas, pois dificilmente algumas pessoas faziam uma reflexão ou comparação com outras informações. Assim, essas mentiras se multiplicavam e, graças à crença que as pessoas deram a essas mentiras, o Brasil vem amargando consequências terríveis por conta dessa atitude. Atitude que chamaria até de irracional. Hoje, o brasileiro transformou mensagens de redes sociais em enciclopédia, aceitando todas as informações que por esses meios forem difundidas. Aos poucos, e de maneira bastante irresponsável, parte da população foi agregando as informações que lhes eram convenientes e fizeram das fake news um afago para os seus egos. Assim, voluntariamente, foram perdendo a noção do que era real e do que não era real, se envolvendo de maneira cada vez mais profunda nesse universo criado por eles mesmos. As informações dinâmicas e resumidas, enviadas e recebidas via redes sociais, economiza pesquisa, economiza tempo, economiza análise e reflexão dos fatos. É bem mais cômoda. A situação ruim que o Brasil vivia foi substituída por uma promessa de resultados positivos, rápidos e eficientes, mas totalmente longe da realidade. Se vissem algo indesejável, bastava ler uma fake news que falasse exatamente o que ela queria ouvir e pronto. Automaticamente seria levado ao seu estado de conforto e se apegasse ainda mais a esse mundo fantasioso. A falsa sensação de posse do conhecimento verdadeiro também leva à falsa sensação de superioridade social. A pessoa se vê apta a julgar qualquer um que não compactue as suas informações. As notícias falsas são os meios mais eficazes de empobrecimento intelectual e acentuam a condição de pessoa completamente desleixada e preguiçosa, por ser incapaz de pesquisar, analisar e debater a verdade. Como as notícias falsas não têm bases concretas, a pessoa que vive em função delas não possui argumentos para defendê-las quando colocada em uma situação real, e tendem a repetir as mesmas falas, mesmo que elas não façam o menor sentido ou não tenham qualquer relação com a problemática em questão. Mesmo assim, essas pessoas difundem com a consciência totalmente limpa as fake news aos demais, que compactuam com sua visão. A difusão de notícias falsas serve como propulsor da ignorância que perpetua nossas mazelas. Temos à mão tudo o que nos possibilita alcançar o conhecimento, mas o que vemos é a preferência pela enganação de si mesmo. Quando será que as pessoas irão perceber o alto preço que se paga todos os dias pela ignorância? De maneira geral, as pessoas não acreditam na educação e na necessidade de buscar o conhecimento. Para alguns, a educação não passa de um investimento para que se consiga aprovação em vestibular e o alcance de uma carreira de sucesso. E que o conhecimento acadêmico é descartável, já que o que realmente vale são suas experiências pessoais de vida. É comum pessoas afirmarem: eu não preciso ler isso, eu vivi isso, eu sei como é. O problema é que a pessoa que faz essa afirmação se baseia apenas na sua vida e na sua condição social e econômica, ignorando por completo os problemas reais das outras pessoas. Contudo, sabemos que a educação é muito mais do que isso. A educação não visa somente em dar respostas corretas a perguntas pré-elaboradas. Ela visa a formação integral do ser humano. Na formação do estudante, além do conhecimento acadêmico,
A reflexão desses conteúdos e a sua associação com a realidade são indispensáveis. Vale ressaltar também a necessidade de desenvolver a empatia e contribuir para que o estudante se transforme em um cidadão crítico e politizado. Lembrando que a pessoa politizada é aquela que possui consciência dos seus deveres e direitos políticos, atribuídos a qualquer cidadão. Apresenta argumentos ponderados, respeitando a individualidade e os direitos civis de cada um, o que não tem nada a ver com político, que é aquele que faz política ou conduz suas ações com bases políticas. Já um partidário, esse sim é complicado. O partidário é aquele que apresenta fanatismo por um partido, facciosismo político. Não direciona suas ações ao bom senso e bem comum de todos, mas sim a um ideal defendido por um partido político ou uma inclinação partidária. A descrença na educação e na ciência faz com que as pessoas cometam bizarrices em nome de seu partidarismo, se afastando muitas vezes da própria integridade para defender um ideal ilusório. E esse estado de ignorância faz com que as pessoas que façam, por exemplo, uso diário de tecnologias, de medicamentos, entre tantas outras descobertas científicas, desacreditem nas pesquisas e na ciência, sem apresentar qualquer argumento plausível. Essas mesmas pessoas clamam aos céus que uma vacina seja criada a qualquer momento e que coloque fim à pandemia, e que esse mesmo ser superior ilumine a mente dos cientistas. A grande dúvida é: com que dinheiro os cientistas vão adquirir implementos para realizar essas pesquisas e desenvolver uma vacina? E esse cientista vai viver do quê? É um paradoxo impossível de entender. O brasileiro lê pouco. Isso, infelizmente, é um fato. E por quê? Bem, o problema é antigo. Muitos brasileiros foram do analfabetismo à TV, sem passar pela biblioteca. Afinal, como já dissemos antes, a obrigatoriedade do Estado em disponibilizar educação para todos só virou lei em 1988. Então, valorizar a educação ainda não faz parte da cultura geral brasileira. E se não valorizam a educação, não compreendem o seu poder de transformação. E sem esse entendimento, vão acreditar em notícias falsas pelo resto de suas vidas. Para o desinformado, a escola é um veículo de transmissão de informações. Não entendem que é um meio de construção de conhecimento. Na visão de muita gente, o estudante é visto como um mero receptor, responsável por apresentar respostas corretas de acordo com um texto fornecido. Por muito tempo, os estudantes foram ensinados a dar respostas consideradas corretas e não a pensar. Aí fica fácil acreditar em fake news. Como não foram levados a pensar, se tornaram incapazes de ouvir posicionamentos diferentes, argumentos diferentes, realidades diferentes da que conhecia. Muitos se tornaram incapazes de se colocar na posição do outro. E se são incapazes disso, como serão capazes de desenvolver a justiça? Como vai haver justiça se ela não for igual para todos? Por qual tipo de justiça você clama? Notícia 2. O país que mais mata. Quando falamos que o Brasil é o país que mais mata negros e LGBT no mundo, estamos falando de pessoas, de seres humanos, do filho de alguém, do pai de alguém, do amor da vida de alguém. As pessoas são mortas pela cor da sua pele e por sua inclinação sexual. Como pode haver algum tipo de justiça nisso? Ah, mas Deus fala que... peraí, você é Deus? Não, né? Então, deixa que ele resolva, ok? Já que tocou no assunto,
aproveita e segue aquela fala do não julgueis e agarre a oportunidade de viver a sua própria vida. Ah, mas muitas pessoas são mortas, vítimas de assalto todos os dias e ninguém, claro, gente, de fato, muitas pessoas são. Dentre elas, brancos e negros, gays e héteros, gordos, magros, ricos, pobres. Qual fundamento existe em exterminar pessoas só porque elas não atendem ao seu perfil social? Egoísmo demais, não acha? É isso que se chama justiça? Se temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, algo está muito errado nessa instituição. Que sistema de segurança, se é que se pode chamar isso de segurança, permite que esse tipo de atrocidade aconteça? Será que já não passou da hora de reconstruir um sistema que realmente gere segurança? Segurança tanto para policiais quanto para pessoas, para que elas sejam levadas a um julgamento justo, sem que nenhum inocente morra de bala perdida. O Brasil é o país que mais mata por arma de fogo no mundo. E não é preciso ser um gênio para deduzir que quanto mais armas, mais mortes. Vamos fazer outra reflexão? Dois casos ficaram famosos recentemente. O menino negro e pobre de São Gonçalo e o empresário rico de Alphaville. O menino, que brincava dentro de sua casa, teve esta invadida por policiais. O empresário, que por sinal agredia sua esposa, determinou que policiais não entrassem em sua casa, ameaçando-os de processo judicial. O menino não apresentou resistência à ação policial. O empresário ofendia os policiais com palavrões e se gabava do poder que seu dinheiro lhe dava. 72 tiros foram dados na casa de São Gonçalo. Nenhum tiro foi dado em Alphaville. O menino foi assassinado. O empresário agressor prestou depoimento e foi liberado. O menino foi vítima de fake news. O empresário está bem, obrigado. Então, volto a perguntar: isso é um sinal de justiça? Se um riquinho, filho do senhor fulano, portando uns gramas de droga é levado à delegacia, o papai logo é acionado. E por sua influência, eles voltam para casa totalmente ilesos. Já o filho sem pai, com a mesma quantidade de drogas, apanha. Ninguém liga para sua família. Ou morre, ou vai preso. Talvez não fosse necessário dizer mais nada, mas o que vemos em casos como estes é uma justiça que tem preço e não valor. Se uma autoridade leva o cumprimento da lei, preservando a integridade de uma elite e denegrindo os componentes das camadas mais pobres, fortalece ainda mais essa cultura genocida. O ignorante ignora o saber, a cultura e a civilidade, e não se dá conta que isso resulta em ações de elevado nível de crueldade. A ignorância incentiva e estimula o lado desumano das pessoas e as convencem que a violência e o extermínio dos que são diferentes dela é o que trará o sossego desejado. São incapazes de perceber a dor alheia, pela falta de empatia e total incapacidade de se colocar no lugar do outro. Só querem provar que são mais fortes. No final, precisam provar para si mesmos, em sua pequenez insignificante, que possuem algum tipo de poder. O preço que pagamos pela ignorância é alto demais. Essa síndrome da pseudo-superioridade é nociva. E a pessoa não percebe que são atitudes como estas que geram a miséria, a fome, a violência, a injustiça. É a estupidez humana nas suas mais variadas manifestações. A ignorância social usa da humilhação ao próximo como meio de diversão e se esquece que para ser considerado uma brincadeira, a diversão tem que atingir as duas partes. Não adianta ter um diploma universitário ou ter dinheiro, ou achar que tem dinheiro. Ter status social ou achar que faz parte de uma elite, mas continuar ignorante. A ignorância não escolhe classe social. Notícia 3. O país corrupção.
A ignorância nunca provocará a possibilidade de conquistar a sociedade que de fato queremos. Ela, na verdade, é o nosso maior obstáculo. Um dos fatores que impedem essa conquista é a insistência em eleger políticos inúteis e corruptos. Uma pesquisa aponta que 79% dos brasileiros não se lembram em quem votou na eleição anterior. A grande maioria não conhece os projetos de seu candidato e tem o hábito em votar em candidatos que são mais conhecidos. Brasileiro não cobra seus políticos, não tem ideia do seu plano de governo e não faz ideia dos projetos que ele desenvolveu, aprovou ou desaprovou. Tem 15 candidatos concorrendo, mas vota no que está na frente para não perder o voto e justifica: não tinha ninguém para votar. A mesma preguiça que impede de verificar aquela fake news e prefere acreditar no seu conteúdo é a preguiça que o impede de fiscalizar os políticos. Quantos e-mails você já mandou para o gabinete de seu político, cobrando uma atitude dele? Imagine se todos os brasileiros fizessem isso. O eleitor brasileiro é o mesmo que apoia o fuzilamento de traficantes na favela, mas reelege políticos envolvidos no tráfico de drogas. Vamos fazer um teste? Pegue os últimos políticos em quem você votou. Se ele ganhou, faça uma lista pequena dos projetos que ele ou que ela colocaram em votação, ou aprovaram ou votaram contra. Se ele não ganhou, veja o que a legenda dele está fazendo. Não se baseie apenas em jornais, e muito menos em redes sociais. Vá na fonte. Verifique os decretos que ele colocou e as leis que ele assinou ou vetou. Pegue seu histórico e veja se fez, em algum momento, parte de alguma lista de envolvimentos ilícitos. Agora, compare com sua propaganda política e suas promessas de campanha. Esse é um ótimo exercício de cidadania e pode ser passado aos demais. Se os adultos não mudarem suas atitudes perante o cenário político, que exemplos de cidadania as crianças vão receber? Acredita mesmo que se continuarmos com as mesmas atitudes, as coisas vão mudar como mágica? Acreditam mesmo que um político vai fazer milagres? Quando fazemos essa pergunta, algumas pessoas respondem: eu não vou votar para mais ninguém, vou anular meu voto, ninguém presta. O problema é que esse eleitor também nunca prestou para fiscalizar as ações do seu governo e cobrá-lo. Estamos longe de ter um povo com consciência política. Enquanto não formarmos pessoas pensantes e conscientes, estaremos fadados a repetir essa marca dramática por gerações. Se abdicarmos da ignorância em todos os sentidos, temos a chance de perder essa liderança macabra, a qual nós mesmos nos colocamos. Se tivéssemos desenvolvido essa consciência 40 anos atrás, será que nossa história de hoje não seria diferente? E se mudarmos agora? Que notícias poderemos ler no futuro? Sempre cometemos um novo erro quando insistimos em não corrigir os antigos. Muito obrigada e até a próxima.